Oi gente, Apóstolo André Luiz, você já me conhece, estamos de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal Cabeça de Bíblia Oficial. E hoje para a gente comentar sobre mais um suicídio no meio cristão, mais um suicídio no ciclo pastoral, exatamente, muito triste. É com muito pesar que comunicamos que o pastor Antônio Silva, que pastoreava uma das Assembleias de Deus em Indaiatuba, a informação que era um pastor amável, companheiro, tinha amor pela obra, amor pelas ovelhas, se suicidou porque ficou doente no início da pandemia, teve depressão, teve também crise de pânico e na quinta-feira agora, dia 8, não suportou as demandas da depressão e da crise de pânico e cometeu o suicídio. E eu quero comentar um pouco sobre isso e também trazer um testemunho pessoal sobre este caso, sobre este assunto, no que diz respeito à depressão e à síndrome de pânico. Fique comigo aí que eu já estou de volta. Vai deixando seus likes, compartilhe esse vídeo com alguém que é muito interessante, porque eu vou quebrar um protocolo aqui nas igrejas. Eu vou quebrar aqui preconceitos dentro das igrejas evangélicas. Nós vamos quebrar um mito aqui, nós vamos apontar um mito dentro das igrejas cristãs. Este vídeo eu considero um dos melhores vídeos desse canal. E eu preciso que você compartilhe muito, porque tem muita gente sofrendo dentro das igrejas de depressão, muita gente vivendo crises de pânico sem saber o que fazer. E eu não vou aqui antecipar o conteúdo para que você, de maneira resumida, entenda de maneira resumida também. Eu vou explicar um pouco sobre isso, lógico, lamentando a perda, o suicídio do pastor Antônio Silva, porque lutou, viveu, amou, aconselhou, cuidou, desenvolveu seu ministério pastoral e por causa de uma depressão e da síndrome de pânico perdeu a sua salvação. Por isso eu vou quebrar muitos mitos e vou confrontar. Vou quebrar protocolo aqui hoje. Fica comigo aí que eu já estou de volta. Bom, gente, de volta para comentar um pouco sobre o suicídio do pastor Antônio, de depressão e também pela famosa crise de pânico. Senhoras e senhores, síndrome do pânico e a depressão é algo que está muito presente dentro das igrejas do Brasil e do mundo. Só que há um mito, há uma lenda que tudo isso advém de demônios, que tudo isso não é algo patológico, que tudo isso é algo espiritual. E partindo desse ângulo, desta visão, a igreja está perdendo pastores, pastoras, líderes e muitas ovelhas, porque estão levando um caso patológico como um caso espiritual. Isso há muitos anos. 1980, 1970, 1990, anos 2000, as igrejas insistem em achar que demônios trabalham pela depressão e pela síndrome do pânico. Óbvio que o trabalho do diabo, João 10:10, é matar, roubar e destruir. Óbvio, Efésios 4:27, que nós não devemos dar lugar ao diabo. Óbvio, 1 Pedro 5, 6, 7, 8, o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando uma oportunidade para nos tragar. Isso é óbvio. Mas é óbvio também que os anjos do Senhor acampam em redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Então Deus tem nos livrado de todo o mal. Só que há uma polêmica muito grande sobre isso, porque algumas vertentes das Assembleias de Deus, de comunidades, enfim, já vem dizendo que a depressão e a síndrome de pânico é causada por demônios, não é algo patológico. Aí eles tiram o exemplo de Jó capítulo 8 ao capítulo 10, que teve surtos de depressão e pânico. E também usam o João 8:44, que diz que o diabo é o pai da mentira, falando que a depressão e a síndrome do pânico, principalmente a síndrome do pânico, que gera medo, que gera um aceleramento do coração, eles dizem que isso tudo é causado pelas mentiras que o diabo coloca na mente das pessoas, e as pessoas ficam com síndrome do pânico e gera depressão e chegam ao suicídio. Mas o que eu quero dizer para vocês, senhoras e senhores, que eu não concordo com isso.
Eu não concordo com isso porque eu sou um homem de oração, eu tenho uma ligação muito forte com meu pai, com Deus. Eu sou pastor de igreja há muitos anos, não há legalidade, na verdade não há ilegalidade sobre a minha vida. Eu sou bem casado, sou pai de filhos, hoje eu sou apóstolo, tenho uma boa igreja, uma excelente igreja, ensinada, preparada. E no ano de 2018, numa consulta, eu fiz uma avaliação. Todo ano eu faço uma avaliação geral, um check-up geral. Fui perguntado pela minha médica se eu estava bem. Eu falei, eu estou bem, meu corpo está bem, porque eu pratico esporte, eu jogo bola, eu faço Muay Thai, eu faço musculação, não por músculo, mas para se manter bem, para se manter em forma. Então eu estava sentindo que o meu corpo estava muito bem, o corpo atlético, estava tudo bem, tudo em ordem, mas a minha cabeça estava um pouco cansada, um pouco cheia. E ela disse para mim naquele ano, 2018, você precisa passar por um psicólogo. E eu também tinha dentro de mim alguns mitos, alguns protocolos que precisavam ser quebrados. Deixei passar, falei, eu vou orar e Deus vai me ajudar e a minha cabeça vai melhorar. Só que problemas acontecem, gente. Quem é pastor sabe. Nós somos decepcionados, nós somos traídos, nós somos abandonados como mais precisamos. Nós temos um ministério solitário. 99% dos pastores têm no seu ministério um ministério de solidão. Nós somos desprezados, nós ajudamos, estendemos a mão, amamos, perdoamos, abraçamos, mas não tem quem faça isso para nós. Fazemos cobertura espiritual, direcionamos, conscientizamos, abençoamos, choramos junto com as ovelhas, buscamos as ovelhas perdidas, limpamos, cuidamos das feridas, mas só que elas na primeira oportunidade nos desprezam e nos abandonam. E quando elas nos desprezam e nos abandonam, elas esquecem de tudo de bom que foi feito por elas e saem denegrindo a nossa imagem, saem denegrindo a imagem da igreja, e isso tudo nos fere. E muitos pastores sem cobertura espiritual, hoje eu entendo isso, a paternidade, eu não entendia isso, as Assembleias de Deus não entendem a filosofia da paternidade, porque são pastores que não são pastoreados, são pastores que estão vivendo depressão, síndrome do pânico, achando que vão sobreviver sem ajuda medicinal. É um problema patológico, tudo isso causado pelo dia a dia, pela correria do dia a dia. E pastor tem família, tem filhos, tem vida profissional, porque nem todos é como pessoas, igrejas aí de Vitória do Espírito Santo, igrejas que tem aí no seu templo muitas pessoas. Tem pastor aí em Vitória que o Ministério Público tem que fazer uma investigação. Pastores que ganham 40 mil reais, é uma fonte de vida mesmo. O Ministério Público tem que investigar, porque realmente é uma fonte de vida essa igreja, hein? Olha, o Ministério Público tem que abrir os olhos, porque um pastor ganha 40 mil reais, para ficar assim, deixa para lá, deixa o Ministério Público resolver isso. Fica aqui o meu comentário. Mas vamos voltar para a depressão e para a síndrome do pânico. Então assim, as vertentes das igrejas cristãs hoje, muitas delas ainda dizem que é demônio, que com 7 dias de campanha, com oração à madrugada, vai resolver o problema da síndrome do pânico e da depressão. E eu vivi essa experiência, gente. Eu não fui ao psicólogo, passou 2018, 2019, 2020, no final de janeiro eu perdi minha mãe, mais todos os traumas, mais os problemas, mais a cabeça cheia. E eu tive sim uma síndrome do pânico fortíssima. Fortíssima. São sensações horríveis, gente. São sensações horríveis. E eu pergunto para vocês, eu estava endemoniado? Um homem de oração, um homem que tem o conhecimento que eu tenho, um homem que tem o discernimento de Deus que eu tenho, um homem que conhece Deus como eu conheço desde a tenra infância. Eu nasci no berço cristão, tenho experiência com Deus. Eu conheço esse Deus não porque eu herdei o conhecimento dos meus pais, mas porque eu tenho experiência com Ele. Eu vivo de oração, vivo de vale, vivo de monte. Como é possível um negócio desse? Então eu tive que quebrar dentro de mim os protocolos também, os preconceitos. E eu tive isso quando eu sepultei a minha mãe no final de janeiro. E uma semana depois da morte da minha mãe, sentado neste sofá onde eu estou aqui conversando com vocês, eu tive uma síndrome muito forte de pânico. Fiquei internado 2 dias no hospital, os médicos falando que eu estava tendo um infarto, mas na verdade não era infarto. Não era infarto.
era uma síndrome do pânico. Ainda não estava sendo gerada a depressão, mas a síndrome do pânico estava puxando a depressão. Foram dias horríveis, eu só chorava, tinha medo de tudo, medo de morrer, medo do medo. É uma sensação horrível, senhoras e senhores. A síndrome do pânico é uma sensação horrível. Esse vídeo vai demorar um pouco, mas é um testemunho muito importante para todos vocês. Muito difícil passar por isso, e eu fui acompanhado pelos médicos, tomei remédio errado, quase morri por remédios errados, porque os médicos diziam que eu estava tendo um infarto, mas na verdade eu não estava tendo infarto, eu estava tendo uma síndrome do pânico. Foi quando no domingo de manhã, eu deitado, coração acelerado, medo, uma sensação horrível de morte, as mãos secas, sem sangue, tremendo, trêmulo. Eu pensei num amigo chamado Oséias, pastor Oséias, que também, como eu, é psicanalista familiar. E eu pensei nele, eu falei, Deus, eu vou ligar para esse homem, vou conversar um pouco com ele. E eu falei, não, eu não vou incomodá-lo. De repente o meu telefone toca, ele me convidando para almoçar com ele, porque precisava conversar comigo. Foi Deus que fez essa ligação entre eu e o pastor Oséias. Pastor Oséias, não sei se você assiste os meus vídeos, mas se você assiste os meus vídeos, eu quero te agradecer pela sua ajuda, pela sua humildade em me ouvir e me direcionar naquele dia. E eu fui almoçar com ele, com a família, tivemos um papo à tarde, extenso de quase 2 horas, e eu fui orientado por ele, entendi o processo da paternidade, porque nós pastoreávamos há quase 10 anos sem cobertura espiritual, nós sendo cobertura espiritual de outras pessoas e nós mesmos descobertos, sem cobertura espiritual. Mudamos a visão da igreja, somos hoje uma comunidade apostólica, temos sobre nós uma paternidade, somos da visão celular, as coisas melhoraram na igreja, são testemunhos maravilhosos, mas eu quero continuar na síndrome do pânico. E ele me orientou que eu precisava quebrar esse protocolo dentro de mim, porque isso já estava virando patológico, não tinha nada a ver com emoções apenas frustradas, com a perda de uma mãe, com decepções. Meu corpo já estava gerando uma patologia e eu precisava buscar psicologia e, se possível, psiquiatria. Então, senhoras e senhores, o que eu fiz? Depois dessa conversa com o pastor Oséias, eu conheci a pastora Isaura, que é psicóloga, e essa mulher foi uma agente de Deus na minha vida, tem sido uma agente de Deus na minha vida até hoje. Na primeira sessão já mudou meu pensamento sobre buscar psiquiatria, porque eu também tinha esse receio, esse protocolo, esse mito, achando que psiquiatria é para loucos, é para doidos, com medo do que as pessoas iriam dizer. E eu quebrei esse protocolo. Na primeira sessão ela me orientou, fui a um psiquiatra, ele me receitou um remédio e eu tomei esse remédio. Eu não conseguia dormir, fazia 2 semanas, comecei a dormir e hoje eu estou bem. Tive depressão por 4 dias, tudo ficou escuro, nebuloso, triste. Tive sim vontade de morrer por várias vezes. Olhei para a varanda da minha casa, pensei em me jogar várias vezes. Dirigi o carro, pensei em bater o carro várias vezes. Pensei sim em me jogar da ponte, sim. Alguém vai falar, mas como pode? Isso porque depressão e síndrome do pânico não é apenas algo espiritual, senhoras e senhores. Isso é uma doença patológica, precisa ser cuidado com cuidados médicos, precisa ser atendido com medicina. Também, obviamente, oração, mas com cuidado de amigos, com cuidado dos familiares, sendo bem aconchegado, né? Sendo bem tratado, recebendo amor acima de tudo, porque se uma pessoa nessa condição ficar sozinha, ela vai fazer uma besteira como esse pastor fez. Então, senhoras e senhores, eu estou aqui vivo, graças a Deus, 7 meses que passou tudo isso, e eu glorifico a Deus pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho, pela visão que Deus me deu, pela paternidade, apóstolo Igor, que Deus me deu, pela visão nova que Ele me deu em relação à obra, à igreja, pelo descanso mental que eu estou tendo, porque depois que nós mudamos a visão, o descanso é maior. Eu louvo a Deus porque eu vivi. O que importa é que eu sobrevivi. E não importa o que as pessoas vão dizer, que eu sou doido, que eu sou maluco.
Mas eu quero orientar você aqui, pastor, principalmente pastora, líderes de igrejas. Procure um médico, procure um psicólogo, um psicanalista familiar. Vá sim ao psiquiatra, é muito importante. Tem muita gente morrendo na igreja porque acha que isso é demônio, tem vergonha de falar com o pastor, tem vergonha de falar com a pastora, tem vergonha de procurar os líderes, mas estão morrendo, se suicidando. Pastores, cuide de você, cuida de ti mesmo e da doutrina. Precisamos cuidar de nós mesmos. Como é que nós vamos aí? Foi Paulo que disse, como é que nós vamos cuidar da casa dos outros se nós mesmos não cuidamos da nossa? Temos que cuidar da nossa casa espiritual, da nossa mente, do nosso intelecto, da nossa psique, das nossas emoções, né? Se há um mindset que precisamos fazer, é o mindset da nossa própria alma, para que possamos nos incluir no Salmo 103:1, quando diz, bendize ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome, o nome de Jesus. Então, gente, eu passei por isso, sobrevivi, graças a Deus eu venci a morte. Posso dizer que eu sou um milagre. Então eu fico triste pela perda do pastor Antônio. Fica aqui minhas condolências pela família, pela igreja. Infelizmente perdeu a salvação porque chegou ao suicídio. Muita gente pregando que isso é caso demoníaco, que isso é caso diabólico. Não, gente. Depressão e síndrome do pânico é patologia. São sintomas que o homem, que a mulher sente partindo do subconsciente, da mente, da alma, que gera comportamentos, que geram situações, que geram reações no corpo, nos hormônios. Se o homem, se a mulher não se cuidar, ele pode ser levado a tirar a sua própria vida. Então, senhoras e senhores, precisamos entender isso, quebrar esse protocolo na igreja. Busque o médico. A Bíblia diz sobre a mulher hemorrágica, lembra da mulher do fluxo de sangue? Você percebe na Bíblia que antes dela romper a multidão e tocar na orla de Jesus, o que é que ela fez? A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro à procura da solução do seu problema, né? Ela gastou todos os seus recursos. Então nós precisamos investir os nossos recursos na nossa saúde pastoral, na nossa saúde ministerial. Jamais. Hoje eu oriento as nossas ovelhas, nossos irmãos de maneira diferente. Nós servimos a Deus, mas nós somos corpo, alma e espírito. Do espírito Deus trata, da alma e do corpo nós precisamos de ajuda médica, sim. Óbvio que Deus vai operar na alma, mas nós precisamos sim de paternidade, psicologia, psicanalista e psiquiatra. Alguém vai dizer, não, o pastor está errado, eu sabia que você era louco, você é cabeça de doido, você é não sei o quê. Eu estou quebrando um protocolo, inclusive estou escrevendo um livro sobre isso. Depressão e pânico nas igrejas. Muita gente se perdendo porque acha que é demônio, tem vergonha de abrir o que está acontecendo, tem vergonha de procurar os pastores. Pastores que têm vergonha de procurar os seus pastores, que são seus líderes, que são suas coberturas, porque acham que vão ser criticados, que acham que vão ser condenados porque estão vivendo esta fase. Mas é melhor viver. Neste mundo a única coisa boa é viver. Né? Depois a gente vai dormir e vai se encontrar com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos vivos neste mundo de aflição, pelo menos tenhamos saúde mental. E para isso precisamos entender que tem coisas que precisamos orar e tem coisas que precisamos buscar tratamento. Então fica aqui a minha tristeza em relação ao pastor que cometeu suicídio agora, o pastor Antônio Silva, lá em Indaiatuba, mas fica aqui também o meu conselho a todos os pastores e líderes que assistem o meu canal. Em nome de Jesus, procurem a medicina, procurem psicólogos, psiquiatras, procurem psicanalistas e cuide de você, porque nós somos daqueles que cuidamos de muita gente e somos esquecidos. Cuide de você, porque tem alguém do seu lado que te ama e este alguém é a sua família, é a sua esposa, é os seus filhos. Fica aqui este conteúdo de direção, de desabafo, de testemunho para muita gente. Dê seus likes, compartilhe esse vídeo porque eu considero o melhor vídeo desse canal. Se inscreva no nosso canal e pronto, falei. Logo em breve, se Deus quiser, Deus me dará estrutura para editar esse livro e muita gente vai ser alcançada com o meu pensamento em relação a isso, essa quebra de protocolo nas igrejas do Senhor Jesus. Forte abraço, gente!